Glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. É um prazer estar aqui ao vivo com todos vocês. Nós estamos nesta semana com um tema falando sobre batalha espiritual, Ministério dos Anjos. E hoje nós vamos começar aqui falando o que aconteceu com o homem de Deus, um tempo de crise. E ele queria saber do futuro, estava ansioso, estava com medo. Ele tinha 84 anos, o nome dele é Daniel. Eu não vou entrar na parte histórica hoje. Eu quero destacar a ação, a fé com obras desse homem. E nós estamos falando sobre batalha espiritual. E Daniel, ele começa aqui em Daniel no capítulo 10, livro de Daniel no capítulo 10. Preste bem atenção, nós estamos subindo um monte, todas as quartas-feiras, estamos clamando ao Senhor, orando ao Senhor. Estou com uma equipe de fé no monte, em Ponte dos Carvalhos, né? O Monte da Pedra, o Monte da Oração, intercedendo pelo Brasil. Estamos orando pelo Brasil, pelos cristãos, homens e mulheres de Deus ao redor do mundo. E muitos testemunhos estamos colhendo de pessoas que foram curadas de vários tipos de enfermidades, inclusive muitas pessoas curadas do Covid-19, do coronavírus, para a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus já venceu, como diz em Isaías 53, ele já levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas feridas, eu já fui curado, fomos curados, sarados. Então, é só pegar aquilo que é seu por direito. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, que a força da morte é o pecado. E o arguilhão, não é, do pecado, a força do pecado é a lei. Quem fortalece o pecado é a lei. E o que fortalece a morte são os nossos pecados, somos pecadores. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, não vai nos dar, ele já deu a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Jesus se esvaziou de si, como diz em Filipenses 2:5, ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos lá, vamos aqui em Daniel, no capítulo 10, tema, batalha espiritual, o ministério dos anjos. Os anjos querem trabalhar, estão à disposição. Anjos, arcanjos, querubins e serafins são classificados na Bíblia, e os demônios são classificados como principados, potestades e dominadores. Então, diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Agora, por que ele recebeu essa visão? Por que Deus fala com um e com outro não? Será que existe queridinhos de Deus? Deus tem os seus queridinhos? Claro que não. É a decisão de cada pessoa acessar o que é seu por direito. Lá em Efésios 1:3 em diante, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então, a minha bênção ele já me deu. Eu preciso tomar posse dela. Para isso, eu tenho que renunciar à minha velha natureza. Eu tenho que crucificar todos os dias a minha carne, sacrificar o meu eu. Então, quando eu digo não a coisas que possam me distrair, me entreter, e esse entretenimento faz com que eu não consiga ouvir a voz de Deus.
Deus está falando, mas eu não consigo ouvir, eu estou muito ocupado com os meus afazeres, com as minhas lives, estou ocupado respondendo mensagens no WhatsApp, assistindo um filme, eu estou ocupado com a minha própria vida e não paro um instante para ouvir a voz de Deus. Daniel era um presidente, ele estava num país estrangeiro, chegou muito jovem ali, aos 17 anos. Aqui ele faz um jejum aos 84 anos. Daniel já tinha enfrentado muitas coisas. Daniel já tinha passado pela cova dos leões, 8 leões famintos. Daniel vence na vida, se torna o homem mais sábio do mundo em sua época. Mas ele fazia o que muitos de nós não fazemos. Ele gastava tempo com Deus, orava 3 vezes ao dia, para vencer batalha espiritual nesse mundo espiritual que é mais real do que o mundo físico. Sabe, os seres angelicais existem, são reais. Sabe, o Espírito Santo é mais real do que eu e você, Deus é mais real do que eu e você. Sabe, seres extraterrestres, ou seja, os anjos, são mais reais do que eu e você. O mundo de Deus, o mundo espiritual, o reino de Deus é real, gente. A palavra de Deus é verdadeira, não mente, não falha. E os demônios também são reais, Satanás é real. O problema que nós estamos enfrentando, sabe, nesses últimos dias, nessa quarentena, é um problema real, a economia do mundo, sabe, enfermidades e doenças que têm matado. Além dessa pandemia do coronavírus, existe a pandemia da violência, a pandemia da fome. Muitos estão esquecendo que mais do que o coronavírus, a fome tem matado milhões de pessoas no mundo inteiro. Cresce o número de mendigos e pessoas que estão morando nas ruas, moradores de rua, pessoas sem teto, sem ter onde morar, debaixo dos viadutos. Então, as pessoas estão morrendo. Há uma verdadeira pandemia do medo, pandemia da fome. Então, gente, o problema é muito sério. Daniel, ele se destacou dos seus irmãos, né, das demais pessoas, porque ele começou a orar, ele começou a jejuar, ele começou a buscar a Deus. E diz assim, ó, olha só, naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Então foram 21 dias, ele tomou a decisão, claro, ele não marcou 21 dias, mas ele tomou a decisão de clamar e de não se alegrar, não se interter, não distrair a sua mente durante um período. E esse período durou 21 dias. Poderia ter durado mais, mas durou 21 dias, porque Deus sabe o limite de cada pessoa. Não é? De repente, esse era o limite das forças físicas e, sabe, de Daniel. E ele não comeu guloseimas, ele não participou das iguarias que ele tinha direito como presidente, o que o rei comia, ele comia também. Mas ele, então, decide fazer um jejum diferente aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada saboroso. Veja, ele comeu, mas não comeu nada saboroso. Ele faz um jejum parcial. Nem carne, olha o que ele tirou do cardápio dele. Nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprisse as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, gente, com um cinto de ouro de alface. Agora imagine, é por isso que poucas pessoas têm os olhos abertos para ver anjos, porque eles são seres tão maravilhosos que as pessoas podem confundir e adorá-los, e eles são os nossos conservos. Eles não pretendem receber adoração e nem temos a autorização para adorar os anjos. Eles não querem receber autorização. Eles são servos de Deus como eu e você. Agora, eles são maiores em força do que o homem, não é? E eles são anjos com uma missão de proteger o universo, de proteger os homens. Cada pessoa, quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e nasce de novo, tem o direito de ter pelo menos um anjo da guarda, não é? Um anjo da guarda. Você tem, de repente, 2, 3, 10, não sei. Mas pelo menos um você tem um direito. E tem um direito de clamar
em tempos difíceis para que anjos sejam enviados para a sua casa, para a sua comunidade, para o seu bairro, né? Sua cidade, sua nação. Então é um tempo em que nós devemos clamar, porque há uma grande batalha entre o bem e o mal desde que o pecado entrou no mundo. E no nosso país, nós estamos enfrentando uma guerra muito grande. Política, uma guerra moral, uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É uma batalha muito grande. Então, diz assim, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do Rio Tigre, levantei os olhos e eu vi esse homem, né, com linho, com um vestido de linho e um cinto de ouro fino de alface. Seu corpo era como um berilo e o seu rosto como um relâmpago. Olha só a aparência dele, gente. Seus olhos eram como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a sua voz e suas palavras como a voz de uma grande multidão. Só eu, Daniel, vi a visão, e os homens que estavam comigo não viram nada. Apesar disso, caiu sobre eles, um grande temor. Eles não viram, mas sentiram. O mundo espiritual, quando vem, quem está perto de você sente a presença de Deus na sua vida. Então Daniel viu, e os homens que estavam ali próximo a ele, caiu um grande temor sobre eles e fugiram para se esconder. Será que a coisa foi séria, gente? Será que é real o mundo espiritual? Veja que coisa, hein? Fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho contemplando ele diz, a grande visão. E eu me senti enfraquecido, né? As energias, porque o contato com o mundo espiritual, com o Espírito Santo e a presença de um ser angelical faz isso. E eu me senti enfraquecido fisicamente. Meu rosto ficou pálido. Eu não retive força alguma enquanto ouvia a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe. Então ele ficou em transe, ele teve um arrebatamento de espírito ali, ele caiu na unção, no poder de Deus. Então fiquei em transe com o rosto em terra. Já aconteceu isso com você? Você orar e ficar de repente em transe, não é? E então vi uma mão que tocou e me levantou, que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mão tremiam. Gente, que experiência, hein? O homem que gasta tempo com jejum e oração vai ter experiências reais com Deus. Não vai conhecer apenas de ouvir falar. Vai ter uma experiência real. E aí esse homem é visitado por Deus e o anjo, esse arcanjo aqui, Gabriel era um arcanjo. A palavra arcanjo significa primeiro, significa o mais forte, significa os mais fortes dos anjos são os arcanjos, não é? E você já ouviu falar de arqui-inimigo? Não é? Vem da palavra primeiro, vem da palavra também único. Então, esse arcanjo, ele luta com um batalhão de demônios e com demônios de uma escala muito grande. Principados, potestades e dominadores. Os principados são demônios que, na hierarquia dos anjos, quando estavam no reino de Deus, eles eram arcanjos. Então, principados, depois vem potestades, são demônios também guerreiros fortes, não é? E dominadores, que são espíritos territoriais que atacam comunidades, casas, empresas, pessoas em si. Outro dia vamos falar profundamente sobre isso, porque estamos numa série falando sobre batalha espiritual. Mas veja, esse arcanjo, você vai perceber que desde o primeiro dia ele desce com uma resposta para Daniel. Então, Daniel, ele queria uma resposta de Deus, havia uma batalha espiritual, havia uma demanda, e ele, então, se lança na oração, no jejum, na busca. Quer vitória? Tem que orar, tem que buscar, tem que batalhar, tem que pedir. Nossa luta não é contra os seres humanos, não é? Seja este ou aquele que lhe persegue, mas a nossa luta contra esse arqui-inimigo, contra os arcanjos do mal, não é? Contra os principados, potestades e dominadores. Está lá em Efésios 6, 10 em diante, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus
para suportar uma fase difícil na vida, uma temporada difícil, que a Bíblia chama de dia mau, e depois de vencer tudo, continuar inabalável. Vamos lá. Então ele diz aqui, ó, versículo 9, Daniel 10, Velho Testamento, versículo 9. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe com o rosto em terra. Então vi uma mão que tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé tremendo, diz Daniel. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque a tua oração, as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, a sua mente, totalmente. Aplicar o coração é aquela palavra que diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não adianta você buscar a Deus por um período, estar intertido assistindo Netflix, nas redes sociais, sabe? Senhor, eu estou em oração. Aí o telefone toca, com licença, Deus. Alô, alô, oi, amiga. Não, isso não funciona. Isso é uma falta de temor, de respeito. Como aquela pessoa que está na igreja, o telefone toca, ela deixa de ouvir a palavra, sai na hora da pregação e vai atender uma pessoa, não é? Na hora da mensagem. Então, gente, deixa o telefone no modo avião, coloca ele de lado, sabe? Entra num quarto, você e sua Bíblia, ou vai para um monte, vai para uma praia, não é? Agora, com esse tempo de quarentena, não se pode fazer isso, mas vai para um lugar reservado, como Jesus disse, fecha a porta do quarto, fica lá em secreto, e tenha toda a sua mente, sabe, empenhada nisso, todo o seu coração focado no céu, para ouvir algo de Deus, uma direção, seja para a decisão do casamento, seja a decisão de, sabe, de um novo projeto, seja a resposta para alguma área da sua vida, uma libertação, uma cura, a cura de alguém, algo que você quer que aconteça. O mundo espiritual vai se manifestar, os anjos virão, haverá resistência para você desistir. Haverá resistência, o mal vai tentar resistir, mas você que vai decidir se vai perseverar ou não. Daniel perseverou, está aqui o testemunho dele, escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Então veja aqui, que coisa maravilhosa, que ensinamento, que testemunho, que exemplo. Vamos lá. Então, Daniel, um homem muito amado, desde o primeiro dia, veja só, você é um homem muito amado. Então, eu fui enviado, e diz assim, ó, então ele me disse, não tenha medo, Daniel, versículo 12 agora, porque a tua oração, as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa, o céu se moveu, houve uma resposta, somente por causa das tuas palavras, da tua oração, Daniel. Ou seja, se você não orar, então é provável que pouca coisa aconteça ou nada aconteça. Se você não buscar, não sacrificar, não se concentrar no que você quer no mundo espiritual, sabe? Então, eu morei na África durante muito tempo. Sabe que existem feiticeiros que ficam 15 anos na beira do rio? 15 anos sendo apoderado pelos demônios, e pessoas do mundo inteiro viajam lá, naquela cabana suja, sabe? Naquele acampamento que eles formam ali com pedaços de pau, de palhas, e pessoas ricas viajam e vão se consultar com as entidades, com os demônios que estão ali. Então você que é um cristão, se você quer poder do alto e não se prepara, quer pregar de qualquer jeito, quer receber os benefícios de Deus que já estão disponíveis, Jesus já pagou o preço, mas para tomar posse é preciso ter fé, e a fé sem atitude, sem obras, ela é morta. Então a nossa consciência não funciona em fé, não ativa os milagres,
porque ela acaba ficando contaminada pelo sistema do mundo. Quando você se alimenta o seu velho eu, sabe? Há duas naturezas dentro de você, há duas naturezas, o velho homem e o novo homem do novo nascimento, quando você aceitou Jesus. Quem você alimenta mais vai sobressair. Ou você vai andar no natural deste mundo, ou no sobrenatural. Jesus falou para aquela mulher samaritana, disse, olha, esse poço de Jacó aí vai acabar a água. Mas a água que eu tenho para você nunca vai acabar. Vai fluir do teu interior para a vida eterna. Então, enquanto você depender da água dos homens, você vai sofrer. Quando você depender do céu e se aplicar, sabe, e se concentrar no que você quer receber do céu, você vai ver que o céu é real. Você vai ver que realmente os anjos são reais, que eles trabalham ao nosso favor, e a missão deles é proteger você. Eu estava com uma pessoa caminhando, né, fazendo exercício, 3 vezes por semana caminhamos, corremos, e aí aconteceu algo e essa pessoa falou, droga! Eu falei, não fale isso, fale Jesus. Porque imagine uma situação de perigo. Você está conduzindo uma moto, a moto derrapa, o carro sai da estrada e você, no lugar de clamar, Jesus! E receber o livramento, você fala, droga! Então, já era, né? Então, gente, nós temos que usar as armas disponíveis. Então, ele diz aqui, ó, olha aí que guerra espiritual. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender, a humilhar-te diante do teu Deus. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o arcanjo, um arcanjo com um exército, estava na atmosfera da terra, esperando para bloquear, sabe, este anjo, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Mas o príncipe, por isso que Miguel é um dos primeiros príncipes, porque são anjos com uma patente maior, são príncipes. E o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, a palavra Miguel, o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Satanás disse, subirei às mais altas nuvens do céu, acima do monte de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Então, o nome Miguel é uma resposta. Ele é o chefe dos anjos, não é? Ele é um dos primeiros príncipes, assumiu o comando dos anjos. E nessa batalha de igual para igual, não é? Contra Lúcifer, que também era o líder dos anjos, um arcanjo poderoso, não é? Forte, não se pode ignorar a força dele, mas Deus é poderoso, poderia até fazê-lo desaparecer como se nunca tivesse existido, mas Deus é justo. Então Deus, ele manda alguém de igual para igual nessa grande batalha. E Miguel, ele é o mais poderoso dos anjos que foram criados até hoje, até mais poderoso do que o próprio Lúcifer. Então, se tem um anjo, não é, que na verdade a patente dele, ele é um arcanjo, é um príncipe no reino de Deus, que Satanás tem medo, o nome dele é Miguel. O arcanjo Gabriel também é poderosíssimo. Tanto é que para resistir esse arcanjo, Satanás, ele reuniu seus príncipes, demônios principais, arcanjos, aqueles que eram arcanjos no reino de Deus, para bloquear a ação de um único arcanjo, um único anjo, né, com a patente de arcanjo, que é o anjo Gabriel, que trouxe a resposta para Daniel. Então Daniel estava orando e ele diz aqui, ó, eu vim desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veja que há outros também, mas Miguel é um dos maiores, e é o principal, é o chefe, veio em meu auxílio. E eu deixei ali com os reis da Pérsia, quer dizer, a batalha continua lá em cima. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias
ainda distantes. Aí ele diz aqui que se prostrou, não é? Porque é interessante que diante de uma visão angelical, a nossa tendência é nos prostrarmos, não é? Diante de um ser superior. Mas os anjos não aceitam, não recebem adoração. O único arcanjo que quer receber adoração é o próprio Satanás, não é? Mas o único digno de receber adoração, honra e glória é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o nosso Senhor Jesus. Essa semana é uma semana de batalha espiritual, de jejum, de oração, pela nação, pelo Brasil, pelas pessoas que foram infectadas pelo Covid-19. Muita gente será curada, não só do Covid-19, mas eu vou colher testemunhos, sabe? Coloque já pedidos de oração aí. Pode mandar uma mensagem pelo 997 12 28 22, o DDD 81, 997 12 28 22. E você que está doente ou tem familiares doentes, mande aqui nomes que vamos subir o monte na quarta-feira e clamar pela nação, pelo Brasil, pela sua vida, quebrando a força do Covid-19 no poderoso nome do Senhor Jesus. É batalha espiritual. Quer vencer? Quer depender de Deus? Quer que as janelas dos céus sejam abertas para você? Então, a partir de amanhã, começa a orar de manhã, tarde e noite, e fica um tempo sem comer, apenas bebendo água, líquido, sabe? Diga, Senhor, eu não vou assistir televisão nesse tempo, eu não vou falar com ninguém no celular, eu vou ficar eu, o Senhor e a Bíblia. Eu, o Senhor e a Bíblia, seja 10 minutos, você lê um versículo, medita, ora e fica em silêncio. Seja 20 minutos, seja uma hora, não é o tempo, é a qualidade que você faz, é a maneira que você faz, e você tem que fazer isso com um objetivo. Senhor, eu quero esta ou aquela vitória. Você vai dizer para Deus, Deus sabe, mas você vai explicar, vai dizer, e vai começar a declarar, a determinar, vai começar a profetizar sobre a sua vida e a queda dos nossos adversários, dos nossos inimigos, no poderoso nome de Jesus. Tá certo, gente? Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Os anjos estão à disposição. São espíritos ministradores, estão acampados ao nosso redor. Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Começa a colocar o seu anjo para trabalhar. Seu anjo da guarda quer entrar em ação. Ele não trabalha se Deus não der a ordem. Não é você que dá a ordem, é Deus. Para a ordem sair do trono da graça, você precisa orar e jejuar. E qualquer porta vai se abrir. Não há limites para o poder de Deus, para o poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Eu declaro cura e libertação. Eu declaro que o teu sistema funcione bem, teu organismo funcione bem, teu corpo funcione bem. Eu declaro que todo vírus seja desintegrado, que toda e qualquer doença desapareça do teu sistema, para a glória de Deus, proteção e luz para a tua vida. Em o nome de Jesus, provisões, proteção, luz, em nome de Jesus, cura e libertação. Obrigado, Espírito Santo, Emmanuel, Deus é conosco. Gente, compartilha com o maior número de pessoas essa mensagem. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração e até a próxima live, até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.